Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Na Verdade. E hoje a gente vai tratar de um assunto maravilhoso que é a teologia do corpo, que é um grande legado que São João Paulo II deixou pra gente. Eu tô especialmente feliz porque eu falo que esse Papa é o Papa da minha juventude, né? O Papa que durante aí toda a minha adolescência e juventude, ele falava, meu coração ardia e ele só firmou a minha vida na fé. Então eu tô super feliz de falar sobre ele. E para desenvolver esse tema, a gente tem, voltando à nossa casa hoje, o Padre Bruno Otênio, da Diocese de Guarulhos. Padre, obrigada por você voltar, aceitar o nosso convite. Amém, é uma grande alegria estar aqui de novo, viu? Ai, uma grande alegria. Vivi, Isa, obrigado, né, pela oportunidade de poder falar de um tema tão gostoso e tão profundo quanto a teologia do corpo e de um santo, que é São João Paulo II, né? Vivi, boa noite. Oi, Isa, boa noite. Obrigada, Padre, por estar de volta. Amém. E a teologia do corpo, né, na verdade foram catequeses que o São João Paulo II foi dando durante as quartas-feiras por 5 anos, e ele falou muito sobre o chamado do homem e da mulher ao amor, né, sobre a sexualidade humana, o que é ser homem, o que é ser mulher, no plano de Deus, no projeto de Deus, né? E eu já queria perguntar isso para o padre, né? De que forma, padre, conhecer a teologia do corpo nos instala nessa realidade da sexualidade humana e de ser homem e ser mulher segundo o projeto de Deus? Eu acho que de forma total, né? Ele nos insere dentro de uma realidade da qual Deus sempre pensou a humanidade. Deus sempre nos quis para o amor, né? Se a gente for voltar biblicamente para fundamentar isso, 1 João 4, Deus é amor. Sou criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Logo fui feito para amar. Logo, o meu corpo, por isso teologia do corpo, o meu corpo é um modo de expressar o amor. Eu não expresso o amor só com palavras. Eu não expresso o amor somente com gestos. Eu expresso o amor também com o corpo. E de modo especial, João Paulo II vai trabalhar essa expressão no matrimônio, que é quando os corpos se unem, de um amor tão profundo, de uma expressão corporal de unidade tão perfeita, que até vida se geram, né? Que prazeres os homens e as mulheres sentem. De tal maneira que até nós temos na Bíblia um livro chamado Cântico dos Cânticos, que é exatamente uma carta, né? uma declaração de amor. Então São João Paulo II, ele acreditava que a resposta, né, à sexualidade bagunçada, uma sexualidade completamente desenfreada, que ele já vivia na época dele, na juventude dele, não ele especificamente, mas a realidade, a sociedade dele, ele acreditava que a resposta era o amor. O amor é a resposta, e compreender esse amor nas suas origens. Por isso a teologia do corpo, ele vem mostrar isso. Compreender o amor na sua ânsia, nos seus desejos, nos seus impulsos. Se antigamente se falava de que nós teríamos que ter uma doutrina moral tão somente para controlar os impulsos, São João Paulo vai dizer que não. Os impulsos não precisam ser tão somente controlados, mas entendidos e direcionados de um modo coerente dentro da sua vida, integrados dentro de você. Esse impulso é que nos leva ao amor. É entender o amor. Quando você entende o amor, você entende para que você tem tudo isso. É a profundidade dessa realidade da teologia do corpo. Padre, quando a gente fala em sexualidade, do que a gente está falando de verdade? Tá. É assim, sexualidade é diferente de sexo, né? Em sentido de fazer amor, de fazer sexo. Sexualidade é o exercício daquilo que você é, né? Aí vai incluir afetividade, vai incluir relacionamento, vai incluir afeição, eros, que é o prazer, vai incluir a amizade, vai incluir o toque, vai incluir a castidade, a fidelidade e etc. Então, sexualidade é o modo como o meu corpo, né, o meu desejo, o meu prazer vai se expressando e vai sendo trabalhada, evoluindo no sentido de que vai amadurecendo a nossa vida diante do outro. É o modo como eu toco o outro, o modo como eu me relaciono na amizade, o modo como eu vou me relacionar na paternidade, na maternidade, o modo como eu vou me relacionar num casamento, num namoro. Tudo isso tem a ver com a sua sexualidade. O modo como o homem se constitui homem, o modo como a mulher se constitui mulher, o modo como as diferenças se atraem, se completam, né? Justamente são diferentes para se completar, né? Não para ser uma guerra entre eles, mas para se completar. A teologia do corpo, então, vai falar de uma sexualidade no corpo, e não na alma, mas no corpo, que permite ao homem poder encontrar no seu próprio corpo, na sua própria realidade, uma expressão de um amor maior. Isso é então, a sexualidade. É um pouco assim, o jeito que
Por exemplo, eu sou mulher, né? Então, o jeito que eu vou absorver o que me acontece, como eu elaboro dentro de mim aquilo que aconteceu, o jeito que eu vou devolver, né? Exatamente. Me relacionar. Cada fibra do meu ser, assim, do meu corpo é de mulher. Exatamente. Então... Como é ser mulher, como Entendi. é se expressar como mulher. E é só De modo assumindo integral. tudo isso que eu vou ser capaz de Exatamente. amar de verdade. Exatamente. É criando essa integridade, né, sua mesmo, como mulher, como Isa, né, eu como homem, criando essa integridade como homem e direcionando tudo isso ao amor. O que faz a integridade humana voltar a ser perfeita e unida? Sem essa divisão que o pecado causou em nós, é o amor. Ele cura a divisão. Ele cura, ele torna a gente cada vez mais perfeito. Né? Eu acho interessante, eu tenho assim uma profunda admiração por São João Paulo II. Um dos motivos é o mesmo teu, Isa, é o Papa da nossa adolescência, né? Mas que unção do Espírito Santo mesmo para ele desenvolver essas catequeses, porque ele já vinha, ele já estava num momento ali, começou em 79, né? De 79 a 84, é isso que foi? Colhendo já todos os frutos, todas as ervas daninhas da revolução sexual, né? Então ele estava vendo assim, já experimentando isso, verdade, Vivi. né? No mundo. Já tinha tido estoque, tudo já tinha tido tudo isso, a pílula anticoncepcional, divórcio, aborto. Então já estava com toda essa realidade destrutiva da família, da cultura da morte, que nós inclusive já tratamos aqui, e ele vem resgatar aquilo que é próprio do homem e da mulher, né? E eu gosto muito, acho que até já citei uma vez aqui no programa, que tem um filósofo espanhol chamado Julián Marías, e ele diz que a pessoa humana, ela só pode viver em duas formas, ou na forma do homem ou na forma da mulher. E cada um tem as suas peculiaridades, né, padre? E na teologia do corpo, o Papa São João Paulo II aborda justamente isso. Ressalta isso com bastante clareza. E o que Deus sonhou para cada um, né? O que Deus sonhou para o homem e o que Deus sonhou para a mulher, Retornar ao plano original de Deus, né? Ele propõe isso, exatamente. né? Ele começa dizendo isso. O ser humano, ele não é aquilo que nós estamos vendo atualmente. Aquilo que nós estamos vendo é como ele está, é a condição atual. Mas não é o que ele é de fato no projeto inicial de Deus. Então, aí, como nós só podemos analisar o homem pós-queda, quem que ele apresenta como a figura do homem original? Jesus Cristo. Então ele mostra Jesus Cristo, fala, olha como Jesus Cristo viveu a sua afetividade, o seu amor, a sua entrega, como ele toca nas pessoas, como ele ama as pessoas, como ele, né, ele entrega no amor, no sentido, né, como Bento XVI vai dizer, tão sensual. E que sentido é esse sensual? É de atração. É que nos atrai. O que é a sensualidade do corpo? É algo tão belo que nos atrai, que nos faz querer aquela coisa em mim, aquele corpo em mim. Cristo foi tão perfeito nisso e tão santo que ele atrai os olhos, ele atrai a humanidade até no seu sacrifício da cruz. Porque atrai os olhos. Né? Tamanho amor expresso em tantas dores. Né? Ou seja, o homem como Deus sempre sonhou e que Adão e Eva deveriam ser, Jesus Cristo mostrou como é. Porque ele doa a sua vida à mulher igreja, como o próprio Adão deveria doar para Eva. Olha que interessante. Onde estava Adão quando a serpente foi tentar Eva? A Sagrada Escritura, né? Onde que estava? Dando uma voltinha, um rolê pelo paraíso. Teologicamente falando, eles não podiam estar separados, porque eles eram perfeitos, eles se amavam, eles queriam se conhecer. Especulando, nós podemos deixar com muita clareza. Adão estava sendo um covarde. Ele provavelmente estava perto de Eva e quando ela foi tentada, ele não enfrentou o mal para proteger Eva. Porque qual era a missão de Adão? Cuidar, cultivar e defender a criação. Proteger a criação. Ele não fez isso com Eva, porque Eva fazia parte. Quando a serpente entra, ela tenta Eva e Adão se acovarda. Talvez por meio da morte. Ele se acovarda. Então Eva é tentada, então Eva cai. Né? Aí cai a queda dele. Então, por isso que eu vou defender as mulheres agora, tá? A culpa não foi tão somente da Eva. Porque antes dela ser tentada e cair, Adão foi um covarde de não defender a sua mulher. E depois que eles caem, como fica a condição do homem? Fica completamente desequilibrada.
há um desequilíbrio no interior do homem. O ser humano, ele começa a ter os desejos da carne, diferente dos desejos da alma. A alma já não sabe mais o que deseja, então ela fica sujeita aos próprios prazeres. São Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos. Deus sujeitou, entregou vocês aos próprios desejos, né? Ou seja, ele fica preso aos próprios desejos. Então, cria-se um desequilíbrio, de tal maneira que já não há mais uma complementariedade entre o homem e a mulher, mas uma disputa, uma luta, uma acusação. Olha, não foi eu que comi, foi Eva que me deu. Ah, mas não foi eu, foi a serpente. Então não há mais o assumir as coisas, há uma divergência entre elas. Tanto é que a morte entra. Caim mata Abel, depois a disputa. E o reino de morte começa a acontecer na humanidade. Com Jesus Cristo começa a ser diferente. Com Jesus Cristo já não há mais o homem acovardado. Por que nós podemos dizer que Adão foi covarde? Olhando para Jesus. Se Jesus é o novo Adão, aquilo que ele faz de bom é aquilo que Adão não fez. Então, se Jesus não temeu diante da serpente, diante da morte, gente, lembrando que quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, apareceu uma serpente. Sim. A serpente do Éden, para tentar também a nova humanidade em Cristo. E ele enfrenta ela. Ela faça de mim escala, mas seja feita a tua vontade. E ele enfrenta tanto que ele vai na cruz. Na cruz, uma nova humanidade é criada. Na cruz, ele defende a sua noiva, que é a igreja. Diferente de Adão. E sabe o que eu acho bonito também, padre? São João Paulo II, ele, nessa teologia do corpo, né? Ele mostra tanto a dignidade do matrimônio, completo, né? Porque ele vai mostrando como que Nosso Senhor sempre se referia à igreja como a sua esposa, né? As analogias que ele fazia para que tornasse para nós compreensível todo esse mistério, ele fazia com essa dignidade do matrimônio, né? E São João Paulo II parece buscar isso de volta, né, Sim. Padre? Como que gritando para a sociedade. Sim, né? Esses ciclos de catequese de João Paulo II, nós podemos dividir, são 6 ciclos de catequese, com temas específicos. Era semanal, Padre? Era semanal, né? Toda semana, às quartas-feiras, ele dava a sua catequese. E ele criou um ciclo, o livro está dividido em 6 ciclos, e nós podemos dividir em 2 partes. Primeira parte, os 3 primeiros ciclos, são as palavras de Cristo com relação à origem, ao princípio, né? E depois, né, a segunda parte, com os outros 3 ciclos, sobre as palavras de São Paulo, na carta aos Efésios, de modo específico, sobre o matrimônio. Né? Maridos, ame sua esposa como Cristo ama a igreja, mulheres sejam submissas ao marido, etc. Né? Então, aí ele começa a trabalhar esses 2 aspectos, o ensinamento da Sagrada Escritura e do princípio. Mais do que as origens, do princípio. E qual que é o princípio? É Deus. Só que o mais bonito, o princípio é Deus, mas quando a gente vai para o Evangelho de João, no princípio era o verbo. Então, o princípio também é Cristo. Então, o que é o princípio do qual Cristo resgata? Ele mesmo. Né? O princípio, e ele como? Nessa expressão do amor trinitário. Né? E aqui a Kimberly Han e o Scott Han podem nos ensinar muito essa realidade com os livros deles, que trabalham muito a teologia do matrimônio baseado na Trindade. Existe o que ama, que é o pai, o amado, que é o filho, e recebe todo o amor do pai. E o filho, respondendo esse amor, se entrega totalmente, inteiramente ao pai. E esse amor entre eles é o Espírito Santo. E é tanto amor entre eles, é um movimento de amor, que nós chamamos de pericorese, é um movimento pericorético, né? Como se fosse um movimento eterno de amor, uma valsa, né? Uma ciranda, né? Tão grande de amor, que ele transborda amor. Esse transbordar sou eu e você. É você, Isa, é você, Vivi, sou eu, Padre Bruno. Nós somos o transbordar do amor. Então, o que é de fato a teologia do corpo? É buscar este princípio do amor. Ai, que lindo. É buscar isso. Transportar do amor. Né? É isso. Nós isso somos. Aqui é a teologia do corpo. É voltar a transbordar o amor, principalmente no corpo. A água, para ser água, precisa da sua substância. H2O, certo? Se perder alguma lida dessa química aqui, já não é mais água. O homem, o ser humano, também é um composto de corpo e alma. Então o corpo não é, né, como no último programa, né, só uma prisão do espírito. Não, o corpo sou eu também. Eu sou o corpo e alma. Tanto que vai ressuscitar, né? Exatamente. Então o corpo que expressa o modo de amar. No seu corpo você expressa o amor de Deus também. No seu corpo você expressa a imagem e semelhança de Deus. Né? No modo de sorrir, no modo de amar,
né, no seu corpo, você mostra de abraçar. Por isso que Jesus fez tudo isso. O padre, conhecer a teologia do corpo pode levar a muitas curas, né? Com certeza. Curas porque disso que o padre está dizendo, às vezes as pessoas têm... A gente, né, na nossa vida, déficits de receber amor, né? Exatamente. E às vezes fica uma eterna carência, né? Uma eterna infantilidade na vida. E se você se volta a isso, né? A essa origem, saber que você foi aí essa explosão de amor da Trindade. É verdade, eu não tinha nem pensado nisso, Isa. O quanto verdade. que isso não pode curar, isso, né? E levar uma maturidade, né? Uma maturidade na fé, um grande passo. Não entender, inclusive, o porquê o matrimônio é tão sagrado para a igreja. Porque se o corpo expressa também a minha semelhança e imagem de Deus, o matrimônio, ele é por excelência o lugar da expressão desse amor. Por isso João Paulo II vai dizer que a cama é um altar. Ele fala o culto da cama. Ele usa termos bem próximos a isso. O altar da cama, onde se presta o culto sagrado, né, da relação do amor. Eu sempre aconselho meus casais, rezem antes de fazer amor. Rezem mesmo, porque é algo sagrado, né? É algo que vai santificar, porque é o modo de dois corpos se unirem em amor, se compenetrarem por amor, não mais por prazer, como eram os pagãos, não mais por mera procriação, como são, né, essa moral rígida, mas por amor. E neste amor eu posso ter prazer, neste amor eu posso gerar vida, neste amor eu constituo a família. Qual é o vínculo da família? O amor, como a família eterna. Deus é Pai desde toda a eternidade. Deus é Filho desde toda a eternidade. Deus é Espírito Santo, que é amor desde toda a eternidade. Qual é a origem da família, então? A eternidade. Porque se eu sou criado em imagem e semelhança de Deus, para eu me tornar perfeito, tem que ser minimamente família. A família é o lugar de expressão daquilo que Deus é também. Veja, tem um pai, o filho e o amor, que é o elo da família. Exatamente o que faz com que matrimônio possa existir de fato. Gente, isso não é utopia, isso é realidade, isso é revelação, isso é graça de Deus. O padre, e nas catequeses, né? Então o senhor já explicou pra gente que o São João Paulo II, ele fala, né, de como o ser humano deveria ser na origem, daí ele coloca nosso Senhor Jesus Cristo como a nosso ideal, assim, vamos falar assim. Exatamente. Como era a condição humana com a queda, mas ele também vai falar um pouco sobre como fica com a ressurreição, não é? Exatamente. Ele vai citar isso. Porque assim, o corpo glorioso, ele é um corpo que vai estar inserido neste amor. O que é o corpo glorioso? É um corpo amado, é um corpo que amou, estando em Deus. Substancialmente falando, nós não temos palavras, porque nós não sabemos como expressar nessa realidade lá. Mas nós sabemos que é tanto amor que ele pode continuar se doando. Por isso que ele ressuscita e volta a aparecer aos discípulos. Ele é tangível, eles tocam ali, né, nas chagas. Ele toca. E por que mantém a chaga? Exatamente para expressar o amor. Cristo morreu por qualquer coisa. Ele não morreu por questões políticas, ele não morreu por questões filosóficas, ele morreu por amor. Ele se entregou por puro amor. Então, o que é esse corpo glorioso? É o corpo estando na graça perfeita, que já pode começar aqui na Terra. Então, a vivência da santidade, os santos, por exemplo, a vida dos santos, quando você pega a vida de um Padre Pio, a vida de uma Santa Teresa, a história dele de um Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, são corpos que expressam as marcas do amor, são corpos que expressam a marca, né, da glória de Deus. Então na Terra eu já começo a viver essa glória, essa glorificação também do corpo, também da alma, almejando a ressurreição final, que é o corpo glorioso, o corpo ressurrecto. E por que ele mostra isso? Porque se o corpo ressuscita, ele entrará para uma glória, da qual é o fim último do seu corpo, esta perfeição. Por isso eu tenho que então cuidar do corpo aqui na Terra. Por isso uma teologia do corpo, de entender no modo como eu vivo, no modo como naquilo que eu como também, tomar cuidado em tudo que eu coloco no meu corpo, de fato é benéfico, como eu como, né, o exercício físico, cuidar da aparência, cuidar da beleza, né, o cuidar-se do outro. Não é o simplesmente ser vaidoso, mas é o cuidar-se, porque no corpo expressa também um ser à semelhança de Deus. Então, e qual é o fim dele? A ressurreição. Então tem que cuidar dele em vista do eterno.
Então São João Paulo II vai estar dizendo, não estrague o seu corpo de qualquer modo, não use o corpo somente como instrumento, não faça do seu corpo qualquer coisa, mas cuide dele como um lugar teológico, como um lugar da presença de Deus e como algo querido por Deus para entrar na glória. Como templo do Espírito Santo também, Exato. né? Que Templo do Espírito Santo, morada de Deus, né? Como imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E como, né, a carne, diria a patrística, né, um adágio da patrística, é o eixo da salvação. Por isso Cristo se encarnou. Gente, a nossa fé, ela é riquíssima mesmo, né? Porque mostra como não tem incoerência com nada, né? Deus cria a gente assim. Não tem incoerência, né? Não tem incoerência nenhuma. Mas sabe o que falta, eu acho, Isa, e eu acho que o padre vai poder nos dizer um pouquinho melhor, nós não vamos nos dando conta do quanto nós vamos nos contaminando por toda essa informação que é vendida em seriados, em filmes muito bem produzidos e que vão fazendo com que nós tenhamos atitudes que são completas afrontas a esse sonho de Deus, né? Dentro dessa fé que nós professamos. Às vezes vamos à missa, né? Fazemos as nossas novenas, nos declaramos cristãos, católicos, mas vamos nos alimentando de coisas que vão completamente contra, né, padre? O senhor vai falando aí sobre essa beleza do corpo que São João Paulo II veio trazer. É um tratado, além de teológico, de antropologia também, completamente. Né? Qual é a intenção de São João Paulo II? É refundar a teologia católica, né, que estava sendo atacada o tempo todo, inclusive na época da juventude dele. Ele começa a estudar o tomismo, inclusive vale lembrar que quem defendeu a tese de doutorado dele foi Garrigou Lagrange, né? O grande eu não sabia disso, né? Eu tinha sido Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange, e o João Paulo II estudou com ele. Ele foi orientado por Garrigou Lagrange. E São João Paulo II, ele defende, então, que Tomás de Aquino pode ser reinterpretado na nossa sociedade, pode ser revisto, então ele utiliza-se um pouco da fenomenologia, né? Ou seja, a partir do fenômeno, das coisas fenomênicas, né? Da fenomenologia das coisas, dos corpos, da realidade, só que à luz de uma essência que está por trás, não fenômeno pelo fenômeno. Mas então ele traz o Tomás de Aquino, dialoga com a fenomenologia, de modo especial Max Scheler, né, que é um filósofo que ele buscou muito, dialoga entre os dois, e aí ele diz, o fenômeno, ou seja, o que é esse impulso que os jovens têm de amar? O que é esse desejo da carne? O que é essa própria revolução sexual? O que é isso? Isso, a igreja não tem, aí ele começa a responder, a igreja não tenta frear isso. A igreja quer que você integre isso, que você direcione isso para um fim último. Fim último, linguagem aristotélica, tomista. Então ele faz isso, a partir disso, então ele faz um personalismo católico. Ou seja, o ser humano, a pessoa humana, naquilo que você tem, né, naquilo que você traz dentro de si, não tenta brigar com você, fecha os olhos, ele diz, né? Olhe para dentro de você, olha os seus impulsos. Isso tudo foi criado por Deus. Agora, para que serve isso? É para te animalizar? Não joga na lama, né? Ou seja... É a ordenação, né, padre, de tudo. Olha para os cachorros, né? Olha para os gatos, olha para o animal. Tá, você tem os impulsos como ele, mas o que faz você diferente? E ele responde, porque você consegue se olhar. Você é uma pessoa. Você não é só um indivíduo. Você não é só, né, um ser qualquer. Você é uma pessoa. Existe uma pessoalidade. Existe uma profundidade nesse ser que é você. Ou seja, vamos integrar isso, vamos ordenar isso, vamos levar para o fim último. Aí ele começa, aí que ele vai decidir. Por isso que ele fala no princípio, por isso que ele parte das palavras de Jesus. Então, tá, vamos entender, vamos voltar para o princípio para entender como funciona isso. No princípio não era assim, Jesus falava na disputa da questão do divórcio, né? Então no princípio não era assim, no princípio era amor, era doação, era cuidado, não era condenação, não era morte. Sendo assim, o ser humano só vai voltar à sua grandiosidade, à perfeição do que ele é, se ele entender a integralidade do seu corpo. Que lindo. Né? E isso aí é o Papa e ele vai mostrando então a nossa dignidade, né? Exatamente. E ao alto ideal de vida que nós somos chamados. E a gente vai conversar mais sobre a teologia do corpo no próximo bloco, então fica com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta.